Olá, mais uma vez. Estamos estudando o Livro dos Médiuns. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2024. Nós estamos no capítulo 30, que trata do regulamento. Essa é a sessão de estudo de número 7 do ano 2024. Estamos, assim, no final do livro, né? E essa é uma parte que a gente resolveu incluir, que é sobre a organização do Centro Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec fundou no dia 1º, oficializou, né, no dia 1º de abril de 1858. Então, nós estamos agora no capítulo 2º, que trata da administração da Sociedade Espírita. Como nós comentamos anteriormente, essa é uma parte importante, é, para a gente conhecer como é que foi organizado, ou como é que foi organizada a sociedade espírita na época, e ela serve de referência até hoje. Então, com algumas modificações, ela ainda tem mais ou menos a mesma estrutura. Essa é uma sessão de estudos que é bastante assim, de organização, né? Então, ela é puramente administrativa, mas a gente não poderia deixar de estudar ela, né? Então, seguimos com o capítulo 2º, que trata, capítulo 2º, quando se trata da administração, ou seja, do regulamento, né? Então, primeiro, os fins e constituição da sociedade, depois, o capítulo 2º, a administração, o terceiro será das sessões, propriamente ditas, e capítulo 4º, disposições diversas. Então, hoje, capítulo 2º, em termos do regulamento, que trata da administração. Então, o artigo 8º, começa no artigo 8º, por quê? Porque ele está a sequência. Os 7 primeiros artigos tratam justamente aqui da constituição, fim e constituição da sociedade. E da administração são os capítulos, é, os artigos, na verdade, que compõem o capítulo 2º. Então, artigo 8º. A sociedade será administrada por um diretor-presidente, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Isso até os dias de hoje existem, ou seja, nós, na administração de uma casa espírita, nós temos basicamente isso. Os diretores, quer dizer, desculpa, o presidente, né, e os membros da diretoria, e mais a comissão, que hoje a gente chama de conselho administrativo. Então, vamos ver como é que ele constituiu naquela época a sociedade espírita, e a gente vai fazendo um paralelo com o que hoje nós estamos fazendo, né? Artigo 9. A diretoria se constituirá de presidente, vice-presidente, secretário-geral, 2 secretários assistentes e um tesoureiro. Hoje, né, na atualidade, nós temos, quanto à diretoria, presidente, né? Ah, depois vem o secretário, né? E o tesoureiro. Isso em termos de diretoria. Pelo menos nos Estados Unidos é assim que a gente trabalha. Quando se trata no Brasil, tem o presidente, o vice-presidente, né? o, o tesoureiro, desculpa, o secretário, né? O vice-secretário, o tesoureiro e o vice-tesoureiro, porque na falta de um tem aquele que vai suprir essa necessidade. Então, basicamente é isso. Essa é a Constituição, né? Que não deixa de estar é, longe do que foi feito naquela quando foi fundada a Sociedade Espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas. É, Poderão ser nomeados um ou mais presidentes honorários. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões poderão ser presididas por um dos membros da comissão, né? Então, essa comissão, depois a gente vai perceber que, no caso do Brasil, seria o Conselho Administrativo, né? Artigo 10. O diretor-presidente deverá dedicar todas as suas atenções aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Então, esse é o básico.
Esse é o alicerce da casa espírita. Interesses da sociedade e da ciência espírita. Então, tudo é calcado nesse conhecimento. No caso, agora, pós-Kardec, a gente fala, é baseado em Kardec, a ciência espírita, o espiritismo. Cabe-lhe a direção geral e a superintendência da administração, bem como a conservação dos arquivos. Então, essa organização, manter aquilo bem administrado, manter com memória e tudo isso, né? O presidente é nomeado por 3 anos. Então, essa é a duração do mandato do presidente daquela época. Tem casas espíritas que é 2, tem casas espíritas que é 3, ou até mais, né? Mas normalmente é isso aí, né? 2 ou 3 anos. E os demais membros da diretoria por 1 ano, sendo indefinidamente reelegíveis. Então, essa foi a maneira que ele fez. No caso, do estatuto, né, de cada uma das casas espíritas, pode ser colocado da forma que achar melhor, ou seja, reelegíveis após tanto tempo, ou indefinidamente reelegíveis. O artigo 11º, o artigo 11. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de mais 5 titulares. Então, a comissão que ele chama é tudo isso. No caso, que a gente está acostumado no Brasil, é a diretoria e mais o conselho administrativo, né? Então, a comissão se compõe dos membros da diretoria e de mais 5 titulares, escolhidos de preferência entre os que tenham prestado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do espiritismo ou revelado seu espírito benevolente e conciliador. Ou seja, aqueles que realmente contribuem, aqueles que participam, aqueles que levam a sério o trabalho. Então, esses são aqueles que vão fazer parte dessa comissão, né, ou ainda do conselho, no caso atual, né? Então, são pessoas que realmente participam, pessoas ativas. Esses 5 membros são, como os da diretoria, nomeados por 1 ano e reelegíveis. Então, essas pessoas, os cargos são mais rotativos, né? Mas podem se reeleger. A comissão é presidida de direito pelo diretor-presidente ou, na sua falta, pelo vice-presidente ou por aquele de seus membros designado para esse fim. Então, é dentro desse grupo da diretoria que vai estar onde sai a referência, onde sai a designação dessa comissão, né, desses participantes, desses membros, né? A comissão é encarregada do exame prévio de todas as questões administrativas e outras ligadas à sociedade, do controle das receitas e das despesas da sociedade e das contas do tesoureiro, de autorizar as despesas ordinárias e todas as medidas que julgar necessário. Bom, então, além da administração, né, de como que a casa deve ser, tem esse controle de receitas e despesas. Poxa, mas precisa ter? Parece um mercado, parece alguma coisa comercial. Não, não é nada disso. Precisa-se dessa parte para onde tenha pelo menos um local para se reunir. É importante isso. A casa pode iniciar, o grupo, a sociedade pode iniciar na casa de alguém, porque precisa de um lugar. Claro, se começa já desde o princípio numa casa independente, num prédio independente, esse é o melhor dos mundos. Mas nem sempre a coisa acontece assim, porque como existem despesas, aluguel, né, do prédio, os materiais de uso, materiais de higiene, papel higiênico, vassoura, papel toalha para mãos, conta de água, luz, tudo isso aí tem custo. Então, isso vai sair do bolso de quem? Daqueles que frequentam. Então, por isso a importância de ter esse controle de receitas e despesas, para que a casa seja mantida, né? Então, para limpeza mesmo, para, enfim, para manter a integridade daquele local, né?
O artigo 11, ele segue, né? Deve ainda, tem continuidade, deve ainda examinar as matérias de estudo propostas pelos diversos membros, formulá-las ela mesma, a seu turno, e fixar a ordem das sessões de acordo com o presidente. Então, o presidente é a última palavra, é aquele que vai acatar sugestões, porque vai ter proposta, vai ter uma série de sugestões, então ele vai estar conversando com o grupo e, a partir disso, ele tomar a decisão. O presidente pode sempre se opor ao exame de certos assuntos e sua colocação na ordem do dia, salvo quando se recorrer à diretoria, que decidirá. Então, essa democracia, vamos chamar assim, é importante, porque todos têm participação. Essa figura do presidente, ele tem que ser um apaziguador, aquele que vai reunir tudo, aquele que vai contribuir para que aquela sociedade esteja de acordo com as diretrizes do Espiritismo, né? E então ele tem essa importância. Muitas vezes ainda existe, vamos chamar assim, por pura ignorância, pessoas que falam: o centro de fulano de tal, o dono do centro é ciclano. Então, isso é uma coisa assim já assim ultrapassada. Não cabe isso mais. Tem que haver a participação de todos. E tem que haver uma conciliação de tudo aquilo para que siga uma sociedade espírita saudável, de acordo com os princípios de Kardec e do Evangelho. É basicamente isso. Não dá para fugir disso, não pode fugir disso. Então, os estudos, tudo tem que estar assim relacionados em ressonância com Kardec e com Jesus. É isso. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é Jesus, né, que trouxe essa orientação, né? E instruí-vos é o estudo da doutrina espírita, é o estudo de tudo aquilo que vem a contribuir para que a gente possa ter realmente uma sociedade que contribua, né, e que persevere. Então, a comissão se reúne regularmente antes da abertura das sessões para o exame dos assuntos em pauta e também em qualquer outro momento que julgar conveniente. Essa era a maneira de se trabalhar, assim que foi constituída a Sociedade de Estudos Espíritas, né, de Paris. Os membros da diretoria e comissão que estiverem ausentes durante 3 meses consecutivos, sem terem apresentado justificativa, serão considerados como tendo renunciado às suas funções e será providenciada a sua substituição. Então, isso é parte da organização. A pessoa não se apresenta, está ausente, não dá sinal de vida, não justifica por que está ausente, é considerado já renunciado, você renunciou ao cargo. Então, isso é lógico. Então, por isso a importância de aqueles que desejam contribuir, que querem fazer a parte dele na sociedade espírita, ele tem que estar presente, tem que estar participativo, né, o participante, e contribuindo com a sociedade. O artigo 12. As decisões, sejam da sociedade ou da comissão, serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes. Então é importante isso. Aqueles que estão ali presentes são aqueles que vão conduzir a, a sociedade, sempre. Então, essa é a importância da presença, de estarem ali realmente contribuindo, né? E presentes, naturalmente. Em caso de empate, o voto do presidente decidirá. Então, essas decisões, o que vai fazer? Vamos nos mudar? Precisa de fazer uma reforma, precisa colocar um determinado estudo, precisa conduzir de tal maneira essa a conduta do centro, precisa retirar alguém
que está só trazendo problema. Também tem isso, porque aqueles que são desagregadores não servem, né? Então, se procura se conversar o máximo possível, procura se enquadrar de acordo com essa lógica, com essa conduta da maioria. Se a pessoa está fora disso, ela deve estar, ela deve ser excluída. Não tem jeito, porque senão vai atrapalhar todo o restante do caminhar dessa sociedade. Então, isso é importante. Agora, tem empate, o presidente é o voto de Minerva, que vai dizer se vai tomar a decisão, né? A comissão pode deliberar com a presença de 4 de seus membros. A votação secreta poderá ser feita se for pedida por 5 membros. Então, essa, é, essa era a maneira de se conduzir. Esse era o grupo, a comissão, a diretoria que formava a sociedade espírita da época. Hoje, o número varia. Não precisa ser 5 membros, 4 membros, nada disso. Pode ter muito mais, de acordo com o estatuto do centro, daquela sociedade espírita. Artigo 13. Cada 3 meses, 6 membros escolhidos entre os titulares ou os sócios livres são designados para cumprir as funções de comissários. O que são os comissários? São encarregados de velar pela ordem e pela boa realização das sessões, de verificar o direito de participação de qualquer pessoa estranha que se apresenta para assisti-las. Para esse fim, os membros designados se entenderão de maneira que um deles esteja presente no início das sessões. Então, é para manter a homogeneidade, a uniformidade, melhor dizendo, das sessões, como elas devem ocorrer. Então, essa era uma preocupação de Kardec para manter o padrão da maneira de se trabalhar, das sessões, o que se deveria tratar, né, durante as sessões. De lá para cá, algumas coisas mudaram. Antes era muito mais estudo, mais ciência do que hoje o atendimento que se faz nos trabalhos, né? Atendimento aos espíritos, atendimento aos encarnados. Então, tá muito mais para hospital do que instituto de pesquisa, como era anteriormente. Então, antes se pesquisava mais, porque era nascente, tudo estava por ser descoberto, né? Então, é assim que era conduzido. Hoje, com o que já foi aprendido, é possível é, fazer as sessões de forma já sem que haja todo essa preocupação de ter toda a sessão, essa comissão para manter o padrão. Agora vem quando que começa, em termos de administração, o ano social, né, da sociedade espírita, né? Então, artigo 14. O ano social começa dia 1º de abril. Por quê? Porque foi fundado no dia 1º de abril de 1858. Então, esse é o marco inicial, 1º de abril, oficialmente, né? Então, a partir dali, o ano social se inicia. As designações para a diretoria e a comissão serão feitas na primeira sessão do mês de maio. Então, é, toda a, Então, a cada mês de maio do ano, eles então tem na primeira sessão tem a formação de diretoria, designação, tudo, né? Dependendo daquela da sociedade, né? Do estatuto dela, né? Os membros em exercício continuarão em suas funções até essa época. Então, para renovação, tudo, até essa data, estará presente a comissão, né, os membros seguem em exercício. Artigo 15. Para prover as despesas da sociedade, será cobrada uma cota anual de 24 francos dos titulares e de 20 francos dos sócios livres.
Os membros titulares pagarão também uma joia, né? Como se fosse assim, para uma entrada, né? De 100 francos quando de sua admissão. A cota é paga integralmente para o curso para o ano em curso, ou seja, é uma anuidade. Hoje se trabalha mais com mensalidade, em virtude da própria economia, de tudo isso. Então foi feito diferente daquela época, né? E de agora. Então nós temos a economia que eu digo assim, ó, é, como que é? A economia do local, né, do país, ela funciona, né? Os membros admitidos no correr do ano só pagarão, nesse primeiro ano, os trimestres que faltarem, compreendido o da administração. Então, então, se a pessoa entra no dia 1º de abril, que seria o caso dessa sociedade espírita, essa que Kardec constituiu, a primeira sociedade espírita do mundo, né? Então, se ele foi admitido no dia 1º de abril, então ele paga a anuidade inteira. Se ele foi na metade do ano social, o calendário social, na metade, então ele paga 50% dessa cota, dessa anuidade, né? Então, e assim por diante. Então, é dividido, no caso aqui, ele fala em trimestre, né? Os trimestres, divide em trimestre, 4 trimestres. Os membros admitidos no correr do ano só pagarão nesse primeiro ano os trimestres que faltarem, compreendido o da administração. Quando marido e mulher forem como sócios livres ou titulares, só lhes será exigida uma cota e meia para os dois. Então, por quê? Porque imagina, se tem uma família de 10 pessoas, as 10 pessoas frequentam lá, vai o salário deles, né, daquela família, né, para vai, né, na sociedade espírita. Então, é, por, então ele estabeleceu que é uma cota e meia para os dois, e não duas cotas. Então, isso também é importante. Agora, é, faltou talvez ele colocar aqui para mais do que, então, marido, mulher e filho, né? Então, quanto seria? Uma cota e meia? Ou seria mais do que isso? Então, não importa. O que a gente está discutindo aqui agora, está comentando, é que quando as pessoas tiverem mais de um membro na família, é justo que se pague menos, porque é, não vai esfolar a família para manter a sociedade, né? Tem que ter essa lógica. Cada 6 meses, a 1º de abril e a 1º de outubro, né, o tesoureiro prestará contas à Comissão do Emprego e da Situação dos Fundos. Então, há uma prestação de contas do tesoureiro, para ele mostrar, olha, entrou tanto, saiu tanto, essa é a diferença, estamos com tanto em caixa. Então, essa é e não é uma associação comercial, não pode ter fins lucrativos. Essa é uma, uma condição, né? Em nenhum momento se, se é pedido de forma que tenha valores aí em caixa ou que seja utilizado para algumas coisas. É, é muito comum, não é que é muito comum, pode dar possibilidade de que as pessoas confundam o caixa da casa espírita com algum caixa particular ou ser privilegiado algumas pessoas, né? Isso tem que haver realmente um critério para que não aconteça. Não pode haver isso. Todos os fundos, todas as despesas, tudo isso que ela tem que ser dirigida para a manutenção da casa espírita, da sociedade espírita. Então, não é algo que seja lucrativo, com fins lucrativos. Tem que haver realmente esse discernimento, né? Essa, essa obrigatoriedade, né? As despesas correntes, como aluguéis e outras obrigatórias, havendo sido pagas, se houver saldo, a sociedade determinará o seu emprego. Então,
ter um saldo em caixa não é problema nenhum, né? Mas sempre utilizados é, para a sociedade espírita, no momento certo. Eu conheço sociedade que alguns membros estavam passando por dificuldade. Ah, vamos ajudar fulano. Então, com o dinheiro da sociedade, ajudava essa pessoa em dificuldade. Isso não poderia acontecer, porque se a gente precisa ajudar alguém, então cotiza a ajuda de forma isolada, nada a ver com o centro. Não se pode misturar as coisas. Isso é muito importante, senão vira hábito. E lembro-me de quando aconteceu algo parecido, é, a pessoa é, nunca mais pagou a sociedade. Então, foi ajudado tudo e ela simplesmente esqueceu, achou que era uma boa ação do centro, das pessoas que participavam lá, né, da sociedade espírita. Então, realmente, não se pode misturar as coisas. O que é da casa espírita é da casa espírita. Outra coisa é de outras ações, outros procedimentos, né? O artigo 16. Será conferido a todos os membros admitidos, sócios livres ou titulares, um cartão de associados com a especificação de seu título. Aqui a gente vai perceber que é um controle das pessoas que está lá e bastante rígido, como a gente vai poder perceber. Esse cartão fica depositado com o tesoureiro. Então, o tesoureiro tem posse desse cartão, do qual o novo membro poderá retirá-lo pagando a sua cota de admissão. Então, passa a ser dele, aquele cartão, né, com o nome dele, o título, né, qual a maneira que ele foi admitido, né, e ali os controles de pagamentos e tudo, né. Então, ele tem posse daquilo, né. O novo membro não pode assistir às sessões antes de retirar o seu cartão, ou seja, de pagar aquilo que deve. Então, Kardec era rígido com relação a isso. Tem que. Mas então é comercial isso? Não. É um compromisso. Se a pessoa ela tem, se ela aceitou isso, então ela está subordinada a essa regra. Então, olha, para que você possa participar, tem que ter pago a sua cota. Você concorda com isso? Concordo. Então a pessoa assume o compromisso, né? A falta de retirada um mês após a sua admissão fará que ele seja considerado demissionário. Então a pessoa abandona, não paga, não faz aquele, não segue a regra, então ele é demissionário. Naturalmente que as sociedades espíritas, elas são flexíveis. Tem gente que não pode pagar, então ela tem que ser aceita. Porque não vai ser isso que vai ser impedimento. A pessoa deseja trabalhar, deseja estudar, deseja participar do movimento espírita, mas não tem condições, por qualquer motivo que seja. Ou é desempregado, ou está desempregado, ou não tem fonte de renda durante um tempo ou mais, ou a fonte de renda é tão pequena que não tem como pagar. Não tem problema. A pessoa vai, então, hoje é voluntário. Naquela época eram outros tempos, outras pessoas, outro poder aquisitivo. Não sei se todos eram ricos ou não, mas foi estabelecido isso. E 20 francos, sinceramente, eu não sei se é um valor grande, né, na época. Podia ser equivalente o quê? A R$ 10 ou US$ 3, ou não sei, isso para uma anuidade, vai saber. Então, os valores são mínimos, irrisórios, que devem ser considerados simplesmente para que haja uma manutenção daquele local, né? Para que o movimento espírita continue. É muito importante a gente considerar isso. Existe gasto, alguém tem que arcar com isso. Então, o melhor a fazer é distribuir isso em cotas pequenas, mas o mínimo possível, porque não tem jeito, tem gasto. Se a pessoa vai no banheiro, ela precisa fazer higiene depois.
com água para lavar as mãos, o papel higiênico que usa, o papel toalha. Isso tudo tem custo. E dentro tem lá os detergentes, saponáceo, o que seja, para limpar aquele local, manter limpo. Uma vassoura custa. Então, tudo, muito vem de doação, né? E vem, e aparece, não tem jeito, né? Ainda que tenha um mínimo de receita, né, por parte dos frequentadores, em termos de doação, né? O mínimo, né? Que se não for atingido para comprar as coisas, alguém vai lá e compra a vassoura, alguém vai lá e compra o papel higiênico. Então, são doações que vêm. E doações todas voluntárias. Não tem nada de. E todas as ações de caridade para famílias carentes, para pessoas em situação de fragilidade. Então, é a própria sociedade que faz isso, né? E aí são os membros que estão ali, os participantes, os trabalhadores, né? Os frequentadores. Então, se não pagou, tal, é demitido, né? Serão igualmente considerado, ou melhor, será igualmente considerado demissionário todo membro que não houver pago a sua cota anual no primeiro mês de renovação do ano social, desde que não tenha atendido ao aviso enviado pelo tesoureiro. Então, o tesoureiro faz os avisos, tudo não sai, então é demitido. Isso para aquela organização, a primeira casa espírita, a primeira sociedade espírita do mundo, né? Então, esse é o regulamento no que diz respeito à administração. Na próxima sessão, nós vamos estar estudando sobre as sessões, é o capítulo terceiro das sessões, tá? Que vai ser a nossa sessão de estudo de número 8 do ano de 2024. Eu agradeço a participação, a presença dessa desse estudo e rogo a Jesus para que nos ampare a todos, nos proteja e que nós possamos realmente estar presentes na semana que vem. Muito obrigado e até lá.